O que é a retinopatia diabética? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, sua fonte completa de informações sobre a retina e também sobre a oftalmologia de uma forma geral. Então já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários a respeito das doenças da retina e da oftalmologia, porque nós adoramos responder às perguntas de vocês. No dia de hoje eu vou falar sobre uma doença muito importante que simplesmente é a principal causa de cegueira em pessoas na idade produtiva, ou seja, aquele período onde a pessoa está trabalhando mais, está produzindo mais, diferentemente de outras causas, como por exemplo a degeneração macular, o glaucoma, a catarata, que são mais comuns após uma certa idade, já na idade da aposentadoria, vamos dizer assim, para você entender de uma forma melhor. E realmente a retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira no mundo e infelizmente é um tipo de cegueira irreversível, ou seja, é um tipo de perda de visão que nós não conseguimos reverter muitas vezes nem mesmo com cirurgia. Tamanha a gravidade do problema. Diferenciando, por exemplo, da catarata, que é um tipo de situação onde mesmo que a visão esteja muito ruim, geralmente com a cirurgia nós conseguimos reverter, pelo menos dando uma boa melhora para a visão do paciente. E a retinopatia diabética pode acontecer tanto em pessoas que têm a diabetes tipo 1 quanto a diabetes tipo 2. Geralmente nós indicamos para os pacientes com diabetes tipo 1 começar a acompanhar com o oftalmologista pelo menos uns 5 anos após o diagnóstico, porque antes desses 5 anos é muito difícil da pessoa já ter a retinopatia diabética. Já a diabetes do tipo 2, que às vezes começa mais devagarinho, mais aos pouquinhos, é importante já no momento do diagnóstico da diabetes fazer a primeira consulta com o oftalmologista. Por quê? Porque se a pessoa já estiver apresentando algum nível de retinopatia diabética, que precise de tratamento, seja com laser, com injeções intravítreas de anti-angiogênico, o quanto antes é iniciado o tratamento, melhor o resultado. A retinopatia diabética acontece porque as pessoas que têm diabetes têm níveis de açúcar muito alto no sangue e esses níveis de açúcar, diretamente ou através de outros mecanismos, vão danificando a microcirculação da retina. É claro que a diabetes não ataca apenas a circulação da retina, mas ela pode dar problema nos rins, pode dar problema no cérebro, no coração, mas aqui o assunto de hoje é o problema dos olhos. E lá no fundo do olho, a retina, que acaba entrando em sofrimento devido à má circulação, vai produzir em excesso as substâncias chamadas de angiogênicas, ou seja, substâncias que numa tentativa de defesa do organismo acaba estimulando o crescimento de vasos. E isto, em última instância, vai levar ao surgimento de neovasos, que são vasos anormais que crescem onde não deveriam, e aí pode causar hemorragia vítrea, que é um sangramento grave dentro do olho, pode levar ao descolamento tracional da retina e até ao glaucoma neovascular, que é um tipo extremamente grave de glaucoma, causado pelo crescimento de vasos lá na malha trabecular, que é o sistema de drenagem, de regulação da pressão do olho. Um outro mecanismo pelo qual a retinopatia diabética prejudica a visão das pessoas é através do aumento da permeabilidade vascular. Ou seja, você imagina uma mangueira que deveria levar a água daqui até lá, no caso o sangue, e ela começa a apresentar muitos buracos e começa a inchar devido ao excesso de líquido, áreas da retina muito importantes, como a mácula. Então, o excesso da permeabilidade vascular vai levar ao edema de mácula, edema macular, que é um inchaço da parte central, da parte principal da retina e que é a principal causa de piora de visão em pacientes diabéticos. Então, se você tem diabetes ou conhece alguém que tem diabetes, oriente bem esta pessoa, mesmo que não esteja sentindo nada, é importante consultar com o oftalmologista para que, se existam, já sejam detectados os primeiros sinais desta doença. E a retinopatia se divide em vários estágios, como a leve, a moderada, a grave e depois da grave então vem a proliferativa, que aí sim são as principais complicações da retinopatia diabética, como eu falei antes. Descolamento de retina, hemorragia vítrea, glaucoma neovascular e a partir da retinopatia moderada já pode existir também o edema de mácula, que é esse inchaço que atrapalha muito a visão das pessoas. E a retinopatia diabética pode ser detectada na própria consulta com o oftalmologista através do exame de fundo de olho, através do mapeamento de retina. Muitas vezes podem ser solicitados exames como a retinografia, a angiografia fluoresceínica, o OCT, que é um dos principais exames atualmente, que é a tomografia de coerência óptica, um exame onde nós conseguimos ver com muito aumento, com
uma qualidade muito boa em imagens da retina, principalmente da área macular. Hoje em dia existe também o OCTA, que é a Angio-OCT, ou seja, um tipo de angiografia sem contraste, apenas utilizando-se o OCT. E também as retinografias Wide Field e Ultra Wide Field, onde nós podemos ver uma área muito grande da retina, ajudando a detecção do início do problema. Então, nesses estágios iniciais, ou se o paciente não tem a retinopatia diabética, provavelmente a única atitude vai ser marcar uma revisão a partir de tantos meses ou de um ano, se o paciente não tiver nada, para que possa ser acompanhado de perto. E se for detectado, por exemplo, um edema de mácula, então provavelmente vai ser indicado o tratamento com as injeções intravítreas de anti-angiogênico, que é uma medicação especial que se liga na circulação da retina, inibindo este aumento das substâncias angiogênicas, como o VEGF, por exemplo, e aí vai melhorar o edema de mácula do paciente, vai diminuir a formação de neovasos e vai dar uma melhorada em geral na retinopatia. É claro que não é feita apenas uma injeção, hoje em dia há vários protocolos de tratamento, muitas vezes é feita uma injeção por mês nos 3 primeiros meses, depois o paciente é reavaliado e conforme a evolução pode ser marcada a injeção com 1 mês e meio, 2 meses, isso depende muito de cada paciente, de cada médico, mas o principal protocolo de tratamento hoje em dia é o tratar e estender, onde se inicia com um intervalo de 1 mês e aos pouquinhos vai se aumentando o intervalo entre as aplicações. No caso de o paciente estar com uma retinopatia diabética proliferativa, que é quando já estão crescendo os neovasos, além das injeções, é muito provável que seja indicada a fotocoagulação a laser, que são disparos de laser para cauterizar as áreas isquêmicas da retina e de uma forma em geral nos 4 quadrantes, exatamente para inibir a produção do VEGF, dos fatores angiogênicos e em última instância, se o paciente tiver, por exemplo, uma hemorragia vítrea que não melhora com as injeções ou então já estiver com um descolamento de retina, possivelmente vai ser indicada a cirurgia de vitrectomia, que é uma cirurgia onde nós entramos com pequenas sondinhas dentro do olho, removemos toda a gelatina interna do olho, juntamente com alguma hemorragia que ali estiver, e com pincinhas muito delicadas, com o próprio vitreófago, alguma tesoura, nós vamos tentando soltar a fibrose que está descolando a retina para tentar colocar ela novamente no lugar. É claro que casos muito graves de descolamento de retina por causa da diabetes não são situações muito fáceis de serem tratadas mesmo com a cirurgia. Então, apesar de existirem alguns casos iniciais onde sim o prognóstico é muito bom, e nós temos que entender que mesmo com a cirurgia, infelizmente, às vezes nós não conseguimos reverter o problema. Por isso que eu sempre ressalto, mesmo que você não sinta nada, é muito importante fazer revisões periódicas com o oftalmologista para que o tratamento possa ser iniciado antes de chegar nesse estágio do descolamento de retina ou então de um glaucoma neovascular, que é um glaucoma também bastante grave causado pela retinopatia diabética e que aí vai ser tratado com injeções, talvez com alguma cirurgia para glaucoma, mas não é um controle tão fácil. Então o importante sempre é a prevenção, tratar antes que isso cause problemas irreversíveis. Se você conhece alguém com diabetes, aproveite para compartilhar este vídeo. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. Até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.